Meio-dia e 2, J1 está entrando no ar e você está vendo imagens que foram feitas ontem à noite. Essa foi a superlua, fenômeno registrado também durante toda a madrugada e pode ser vista em toda a América Latina. Acontece em todo eclipse lunar, total. Ela ficou com a tonalidade avermelhada e é a conhecida lua de sangue. Quem não viu vai poder ver, a lua vai poder ser vista de novo em 2022. Hoje é segunda-feira, dia 21 de janeiro e você vai ver ainda. Na hora de tirar a habilitação, alunos precisam ficar atentos para não caírem em golpe. No setor de Chácaras Anhanguera C, a reclamação é em relação aos buracos nas ruas. Pais ainda não conseguiram matricular os filhos em Lusiânia. E no fim de semana teve amistoso com Lusiânia em campo. É agora no J1. Ótima tarde para você, obrigado pela companhia. A gente começa falando que a polícia investiga o assassinato de um agente do Centro de Recuperação de Menores Infratores de Brasília. O crime foi em frente a um restaurante em Valparaíso. Pai de 4 filhos, casado e agente do Centro de Atendimento Juvenil Especializado de Brasília. Wagner das Chagas, de 37 anos, é mais uma vítima da violência que assusta quem vive no entorno do Distrito Federal. Ele foi morto a tiros em frente a esse restaurante em Valparaíso na noite de sábado. Ele entrou no bar, passou muito pouco tempo, teria saído com uma outra pessoa. Essa pessoa entrou num veículo e ao entrar no veículo teria sacado a arma e disparado contra ele. E depois saiu com o carro, deixando o corpo no local. A Polícia Civil já começou a investigar o caso e deve ouvir pelos próximos dias testemunhas que estavam no local na hora do crime. A princípio, a polícia não faz nenhuma ligação com o que aconteceu na noite de sábado com o trabalho do agente. Vão ser ouvidas formalmente as testemunhas do caso, que foram já qualificadas lá no bar, coleta de imagens, já se sabe que foi um carro prata, basicamente isso. A suspeita é que não tem a ver com o trabalho da vítima. Wagner, além de agente, era pastor de uma igreja. Colegas de trabalho dele estiveram no local logo após o crime. Para o ex-presidente do Sindicato dos Agentes e amigo de Wagner, o colega foi vítima do que ele trabalhava para combater. Acabou sendo vítima do crime. Uma pessoa que combatia o crime, que tentava trazer esperança para aquelas pessoas que cometem esse tipo de crime, acabou vítima de um homicídio, lamentavelmente. O homem suspeito de matar o agente se apresentou à Polícia Civil ainda ontem, acompanhado por um advogado. Ele prestou depoimento e foi liberado. Outro assunto agora: foi encontrado o corpo da motorista por aplicativo que estava desaparecida desde sábado. Vanusa da Cunha Ferreira, de 36 anos, foi chamada para fazer uma viagem fora do aplicativo. O passageiro, segundo a família, era um conhecido da vítima. O vídeo mostra Vanusa numa mesa, com 5 homens. Eles são de um grupo musical para quem, segundo a família, a motorista prestava serviço desde o final do ano passado. As imagens teriam sido gravadas pouco antes de um show em Goiânia. O último contato de Vanusa com a companheira aconteceu por volta de 2h30 da manhã do último sábado. Falou que ia fazer a filmagem da entrada dos cantores e depois ia mandar o vídeo para mim. Aí eu falei, tá bom, amor, eu vou dormir. E dormi. Ela voltou na internet 4h16 e não apareceu mais. Nessa foto, Vanusa aparece com um dos homens, no carro que ela usava para trabalhar. Essa amiga diz que depois do sumiço, chegou a conversar com o passageiro. Ele falou uma versão para mim primeiro, que deixou ela às 6 horas da manhã lá no leste universitário, que não queria encontrar nós, que estava bêbado a noite inteira e não encontrar ninguém. E depois ele falou outra versão para mim, eu liguei para ele novamente à noite, eram as 8 horas da noite, falou que tinha deixado na Mabel, era 5h30 da manhã. O carro foi encontrado no domingo, abandonado perto da BR-153. Eu, na corrida para o Parque Trindade, eu cheguei numa festa, tá, e verifiquei um veículo, tá, Fox vermelho, com a mesma placa do carro dela. Aí eu vi 3 elementos e não deu para acompanhar porque eu estava em corrida. O cliente falou, não, vamos embora, eu não posso parar. O carro passou por perícia na tarde de domingo. O que mais chamou a atenção da polícia foi encontrado do lado de fora do carro uma munição deflagrada. Mas por enquanto não dá para dizer se o objeto tem ou não relação com o desaparecimento da Vanusa. Porque, segundo o delegado que acompanhou a perícia, durante o final de semana ninguém naquela região ouviu o barulho de disparo de arma de fogo.
Também no domingo, motoristas de aplicativo se reuniram em frente à delegacia para cobrar agilidade na solução do caso. Passageiros enfrentam apuros em viagens de férias interrompidas por causa de irregularidades nos ônibus. Nas férias, o número de ônibus circulando nas rodovias aumenta em 50%. Muitos cruzam o país sem ter sequer equipamentos básicos de segurança ou mesmo autorização para transportar pessoas. Vamos ver na reportagem de Giovana Dourado. A BR-020 foi interditada neste domingo na região de Planaltina. Os passageiros de um ônibus colocaram fogo em galhos depois de 12 horas de espera por socorro. 24 horas aqui parados sem nem dar nem atenção. Os passageiros saíram do Piauí para Goiânia, num ônibus que estragou às 10 da noite de sábado. A empresa mandou outro veículo. Os clientes relataram que não tinha lugar para todo mundo e, por isso, 15 pessoas viajavam em pé. Na manhã de domingo, o ônibus que fazia esse resgate também quebrou na estrada. Um terceiro veículo chegou para continuar a viagem às 11 da manhã. A Polícia Rodoviária Federal de Goiás estima que o número de ônibus nas estradas aumentou 50% neste período de férias. Só que muitos desses veículos não passam pelos terminais rodoviários, onde ficam os postos de fiscalização. O passageiro embarca nesses veículos clandestinos atraído pelo preço, que costuma ser mais barato, mas acaba viajando sem garantias de segurança. Em apenas 4 horas de fiscalização na BR-153, a polícia parou 63 ônibus e aplicou 49 multas por irregularidades. Este ônibus, que vinha do Maranhão, foi apreendido no norte de Goiás no sábado. Era clandestino e tinha o para-brisa trincado. Os 40 passageiros foram deixados na rodoviária. Ele arranjar outro ônibus para levar um ônibus que seja regularizado. Este outro ônibus clandestino foi apreendido no sul do estado. Não tinha a mínima condição de rodar. Os 50 passageiros tiveram que fazer uma vaquinha para abastecer e para consertar o veículo. Mas o motor acabou fundindo. Foram 3 dias à espera de uma solução à beira da estrada. Agora nós não temos mais dinheiro para comprar comida e ainda estamos no meio do caminho. A viagem de 2.400 quilômetros, que deveria durar 2 dias e meio, só terminou depois de uma semana. A guia do grupo foi levada à delegacia para prestar depoimento. Este motorista levava 32 pessoas do Tocantins para São Paulo, mas não tem curso para isso. Vai responder por exercício ilegal da profissão. 3.000 de prestação por mês, 4 filhos, então a gente tem que trabalhar, infelizmente, né? Eu tive que correr esse risco, né? Em Porangatu, mais flagrantes. Pega o cinto aí. Não tem, esse aqui não virei a cadeira. Local que não tem cinto de segurança. O seu aí, moça, o que foi? Peça quebrada. Esses passageiros tiveram que trocar de ônibus na BR-153 porque não tinha nenhum cinto de segurança em condições de uso. Você precisa ter a garantia, a certeza de que você vai começar e chegar ao seu destino final. Por isso, devem procurar motoristas capacitados e legalizados para fazer essa viagem. E principalmente ônibus inspecionados que vão garantir a segurança dos passageiros. Quando o ônibus oferece segurança, o passageiro não pode esquecer que também tem que fazer a parte dele. Estava relaxado, falei, deixa esse negócio para lá mesmo. As desculpas são inúmeras. A viagem é longa, às vezes cansa, mas isso não justifica, porque a utilização do cinto de segurança é obrigatória, é necessária e ela salva vidas. E a hora que a gente passa por despercebido, acha que está tudo bem, mas a gente sabe que isso é errado. Sobre o caso dos passageiros que ficaram na BR-020, nós tentamos contato com a Transbrasiliana e a Rápido Marajó, que pertencem ao mesmo grupo. Mas por ser domingo, ontem, ninguém atendeu às nossas ligações. Em Brasília, alunos de 3 autoescolas estão no prejuízo há mais de um mês, depois que o dono fechou as portas e sumiu. José Carlindo não tem carro, mas no ano passado decidiu tirar carteira. O vigilante quer complementar o salário como motorista, mas os planos foram barrados. Felizmente, o meu sonho de tirar carteira falhou, Acabou.
Ele conta que contratou os serviços da Autoescola Comando, no Riacho Fundo 2, em junho. Pagou R$ 1.800 à vista. Diz que fez as aulas teóricas, o simulador, mas demorou bem mais do que normal porque as aulas eram sempre remarcadas. Quando ia fazer as aulas de volante, se deparou com a autoescola fechada. A placa tinha até tirado a placa, ele tinha tirado. Aí nós falamos com o vizinho aí do mercado aí, ele falou, não, ele chegou aqui de madrugada e arrancou foi tudo. Olha a fachada da antiga autoescola, até o letreiro foi retirado. Edileuza está muito frustrada, diz que juntou as economias por muito tempo para pagar os R$ 1.700 pelo serviço. No meu caso, o salário contadinho, né? E eu guardei PIS/PASEP, eu guardei 13º. Nós mostramos o problema no dia 7 de dezembro. Além da Comando no Riacho Fundo 2, a filial de Samambaia-Sul e a Autoescola Pódium do CONIC fecharam na mesma época. 500 alunos foram lesados, segundo ex-funcionários, que também estão no prejuízo. Eles contaram que estão com salários atrasados. As 3 empresas são de Felipe dos Santos Taveira. Tentamos falar com ele. Este número está programado para não receber este tipo de ligação. A Polícia Civil está colhendo depoimentos de alunos e funcionários, mas não deu detalhes sobre as investigações. Já o Detran abriu processos administrativos e informou que as 2 unidades da Comando foram descredenciadas em 10 de janeiro. E a Pódium está em processo avançado de descredenciamento. Segundo o departamento, o dono das empresas não apresentou defesa. Ele vai ficar impedido de abrir uma nova autoescola. E esses proprietários vão ficar impedidos de credenciar novas empresas pelo prazo até de 5 anos, desde que se resolva toda a parte civil, administrativa e também penal. O Detran orienta os alunos a procurar o departamento para avaliar a possibilidade de aproveitamento de exames e aulas, se tiverem sido lançados no sistema. A partir desse momento, nós vamos dar todo o atendimento para que as pessoas sejam menos lesionadas, principalmente nessa parte administrativa. Mas José Carlindo e Edileuza, por exemplo, vão ter que pagar de novo pelas aulas práticas. Eu espero fiscalização do Detran. Fiscalização para poder não acontecer mais. E para quem não fechou o contrato, ainda a orientação dos especialistas é consultar a autoescola junto ao Detran pelo número 154. Uma menina de 9 anos foi atropelada por um caminhão enquanto brincava na rua perto da casa dela. O motorista fugiu do local sem prestar assistência. Seu Eziel ficou em Aparecida de Goiânia com os 2 irmãos mais novos da Amanda, enquanto o corpo foi levado para a cidade da família, para Oapebas, no Pará. Amanda Ferreira dos Santos tinha 9 anos e morava na região metropolitana de Goiânia há 2 anos. Ela se mudou para Goiás para estudar. Este era o último fim de semana de férias. O padrasto contou que ela estava bem entusiasmada por isso. Estava bem alegre com a volta às aulas dela. De hora em hora ela ia lá na mochila, arrumava, ansiosinha para voltar para a escola, né? Ela também gostava muito de brincar. E era justamente isso que ela estava fazendo quando foi atropelada. A Amanda estava andando de bicicleta nesta rua, que não é muito movimentada. Na hora do acidente, ela tinha se afastado um pouco das outras crianças que brincavam com ela. Os meninos nos contaram que nem chegaram a ouvir barulho de freio. E aqui no asfalto também não tem nenhuma marca de pneu. Vizinhos viram que era um caminhão que fez a curva para entrar na rua e acabou atropelando a menina. Ela morreu na hora. Seu Eziel estava trabalhando quando recebeu a notícia. Estava no volante, saiu correndo. Eu que estava no carona, assumiu o volante. Poucos minutos ele deu ré no caminhão e saiu. Fora de velocidade e foi embora. Sumiu. Os vizinhos anotaram a placa. A polícia foi atrás e 1 hora depois encontrou o caminhão abandonado no pátio de um posto de combustíveis a cerca de 10 quilômetros de distância. O veículo pode ter sido lavado, mas uma perícia feita durante a madrugada encontrou várias marcas de impressões digitais que também devem ajudar na investigação. Tristeza, né, gente? O advogado da empresa Toledo Metais disse que o motorista vai se apresentar. Vamos agora para a primeira rodada de participações pelo nosso WhatsApp 984424000. Esse é o nosso número, você pode anotar, e de toda a região aqui do entorno de Brasília, pode mandar sua mensagem para a gente.
Nayane de Lusiânia, moro no Parque Estrela d'Alva 2, venho reclamar que quando anoitece ficamos inseguros, pois nas quadras 144 e 145, atrás do Atacadão, as luzes dos postes não funcionam, há perigo de assalto. Tá aí a mensagem da Nayane aqui de Lusiânia. Obrigado, Nayane. Tem mais recado aqui também que chegou pra gente. Da Jusilene Santos de Lusiânia também. Boa tarde, quero pedir encarecidamente que vocês peçam para que as pessoas do Parque Estrela d'Alva 1 e 2 parem de usar o esgoto, pois ainda não foi concluído e está retornando perto das nossas casas. Desde já agradeço, valeu Jusilene pela mensagem. Outro recado que chegou foi o recado da Jaqueline, lá de Águas Lindas. Moro no Jardim América 3 e a situação da minha rua está complicada. São só lotes vazios, muito mato, muito lixo, já chegou até escorpião dentro da minha casa. Na época do calor aparecem muitas ratazanas e na época de chuva é muita lama. Tá aí a Jaqueline lá de Águas Lindas. Você de qualquer cidade do entorno pode participar mandando o seu recado pra gente. Vamos para o intervalo comercial e a seguir a gente fala da situação das ruas do bairro Anhanguera C em Valparaíso. Os moradores dizem que lá, quando eles fogem de um buraco, caem em outro. Vamos falar também do retorno das aulas na rede municipal e estadual. Os estudantes estão enfrentando muitos problemas. Daqui a pouco a gente mostra isso. 12h18, voltamos em instantes.